Olá pessoal do Salva, estamos aqui na nossa série de aulas sobre integrais duplas e resolvendo agora exemplos sobre integrais duplas iteradas. Tá? Então olha só, nós temos aqui que I é igual à integral dupla da região R da função 4xy diferencial de área é igual a essa integral aqui que tem limites de integração para y constantes 3 e 6. E para x, variando entre 0 e y ao quadrado sobre 3. Então, olha só, gente. A questão pede para a gente escrever essa mesma integral, essa mesma região, na ordem dy dx. Muita gente acha, né, que é simplesmente trocar os valorzinhos aqui, né, o dx com dy, e trocar de posição as integrais aqui e está tudo feito. Não é assim, tá, gente? Se vocês pegarem provas antigas de colegas, vocês vão ver que, em geral, o pessoal costuma fazer isso e não dá certo. A questão fica totalmente errada. Então, olha só. Primeiro passo, providenciar um esboço, tá? Porque sem esboço a gente não vai a lugar nenhum. Então, olha só. Nós vamos fazer o procedimento inverso do que a gente está acostumado a fazer. Nós vamos buscar os limites, tirar os limites de integração da integral. Então, para y, varia entre 6 e 3. Então, vai de 3 até 6. E para x, nós vamos de 0 até y quadrado sobre 3. De 0 até y ao quadrado sobre 3. Lembrem-se sempre, né? Integral de dentro, limites de dentro, diferencial de dentro. Diferencial de fora, integral de fora. Então, olha só. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa providenciar um esboço. Então, olha só. Y igual a 13 e y igual a 6 são simplesmente retas horizontais. Então, olha só. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui. Uma aqui. E a outra aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho. Tá? Então, aqui está a nossa reta horizontal y igual a 3 e aqui a nossa reta horizontal y igual a 6. Tá? O que a gente precisa fazer aqui? Tá? O y vai de 3 até 6. Então a gente já sabe que a nossa área, a nossa região, está nessa parte aqui. Tá? Não tem nada para cá. O nosso x vai de 0 até y ao quadrado sobre 3. Bom, como é que a gente vai encontrar essa funçãozinha assim? Geralmente a gente não sabe olhar, né? A gente não consegue enxergar o que é isso aqui de cara. Mas então, olha só. Basicamente, o que a gente precisa fazer é o seguinte. X igual a y ao quadrado sobre 3. Se fosse y igual a x ao quadrado sobre 3, a gente sabia que era uma parábola de pé, beleza, né? Como é x igual a y ao quadrado sobre 3, é uma parábola deitada, certo? Então o que a gente precisa saber é o seguinte. Quando x vale 0, y vale 0 também. Então a gente já está aqui nesse ponto. Quando x valer 6, desculpa, quando y valer 6 ou 3, a gente pode encontrar os pontos de intersecção, certo? Então a gente pega essa função aqui e aplica em y igual a 3 e em y igual a 6, certo? E aí daí a gente tira os valores. Eu vou fazer isso aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo, tá? Y igual a 3 vai dar 3 ao quadrado, 9. 9 sobre 3, que dá 3. Então, y igual a 3, x igual a 3. Y igual a 6, x vai ficar, 6 vai dar 6 ao quadrado, 36, sobre 3, 12. Então, está aqui x igual a 2. Isso significa que nós temos intersecções em x igual a 3 e x igual a 2. Então, olha só. Isso daqui, como eu já falei para vocês, é uma parábola, vamos colocar aqui, uma parábola deitada. Tá? Então, essa daqui é a nossa região R. Então, olha só, o que a gente vai ter que descobrir aqui ainda? A gente tem a nossa região R de 0 até y quadrado sobre 3. 0, que é o nosso x igual a 0 que está aqui, e y quadrado sobre 3, que é essa região. E nós temos também que o y varia entre 3 e 6. Portanto, a nossa região R, que a gente precisa encontrar aqui, é justamente essa região que está aqui. Tá? Essa regiãozinha que eu pintei de amarelo é a nossa região R. O que a gente tem que fazer agora?
nós temos que calcular isso daí como uma integral dupla e iterada na ordem de y dx. Tá? E aqui é muito importante, tá, gente? Quando uma questão diz assim, ó, escreva, ele só quer saber a integral, ele quer que tu escreva a integral como é que ela é, ela não quer que tu calcule essa integral. Tá? Então vamos ver o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Nós temos aqui uma região do tipo 2, porque nós temos barras horizontais limitando a nossa região. O que a gente quer fazer agora? O que a gente quer fazer agora é fazer uma região do tipo 1. Tá? Então, essa região aqui é uma região do tipo 2. Como que a gente vai fazer uma região do tipo 1? Para nós fazermos uma região do tipo 1, nós temos que ter os limites para x como constantes e os limites para y como as nossas funções. Tá? Então, olha só, a nossa região vai ser limitada por duas barras em x. As duas barras que vão nos limitar em x começam aqui, que é propriamente o x igual a zero, e agora aqui a intersecção da função y igual a 6 com a nossa parábola deitada. Então a gente tem que ter essas duas regiõezinhas aqui, tá? Essas duas regiõezinhas. Nós sabemos que esse valor aqui é justamente o 12. Então, aqui vale 12. O nosso x, portanto, varia de x igual a zero até o x igual a 12. Até o x igual a 12. Ok? E o y, gente? O y varia de quem até quem? Tá? A gente precisa saber o quê? Tá? Colocar esses valorzinhos aqui, tá? O valorzinho aqui e o valorzinho aqui, e calcular a nossa integral bem direitinho. O que vai ter um pequeno porém aqui, gente, que deixa essa questão bastante difícil, tá? A função que vai estar por cima e por baixo muda em um determinado instante dessa nossa integral, tá? Então, olha só, começando aqui da esquerda para a direita, a gente vai ter função y igual a 6 por cima, y igual a 3 por baixo. Daqui em diante, muda a nossa função que está por baixo. Nós temos a função y igual a 6 por cima e essa outra função aqui por baixo. Então, nesse exato ponto aqui, nós vamos ter que dividir a nossa região em duas integrais. Uma parte 1 e uma parte 2. Certo? Então, para nós fazermos uma região do tipo 1 aqui, qual vai ser o nosso pequeno problema? O nosso pequeno problema é que a gente não pode integrar de 0 até 12 direto. A gente tem que parar aqui no meio. Nós já sabemos quanto vale isso daqui, né? Vale x igual a 3. Então, olha só. Nós vamos ter que calcular isso daqui fazendo duas integrais. Vamos ver direitinho como é que vai ficar. Tá? Temos a parte 1 e a parte 2. Então, olha só. Aqui é só para exemplificar, tá? Como é que é a integral do tipo 1, tá? São constantes e aqui são variáveis, tá? Funções. Então, olha só. Nós vamos separar aquilo ali em duas integrais, tá? Duas integrais. Para fazer isso com duas integrais, a gente tem que fazer duas vezes essas barrinhas aqui de limites de integração. A nossa primeira parte da integral vai começar em 0 e vai terminar em x igual a 3, certo? Começando de x igual a 0 e terminando em x igual a 3. A segunda parte começa em x igual a 3 e termina em x igual a 12, certo? Então, agora olha só. Na primeira parte, quem que é a função que está por cima? Y igual a 6. A função que está por baixo? Y igual a 3. Então a gente tem essa integral aqui, variando o y de 3 até 6. E nessa outra função aqui, o que a gente tem? Por cima nós temos o y igual a 6. Por baixo nós temos a parábola deitada. Então olha só, nós vamos de y igual a parábola deitada até o 6, né? O 6 é o que está por cima. O que a gente tem que fazer para colocar aqui? A gente tem que chegar em y igual, tá? A gente tem que isolar o y. Isolando o y, nós vamos ficar com y igual, passando 3 para cá fica 3x e tirando a raiz, 3x.
só a parte positiva, tá, gente? A parte positiva é a parte de cima, a parte negativa é a parte de baixo. Então, a gente vai até da raiz de 3x até 6, ok? E agora, basta a gente escrever essas integrais aqui. Nós temos a integral dupla. Qual que é a nossa função mesmo? É simplesmente olhar aqui e copiar, tá? 4xy. 4xy, 4xy, e ele quer que a gente faça a integral na ordem dy dx. dy dx, dy dx, mais a segunda parte da integral, que é 4xy dy dx. E agora basta a gente substituir os nossos limites de integração, que já estão todos prontos aqui. Para x nós vamos de 0 até 3, para y nós vamos de 3 até 6. Para x nós vamos de 3 até 12, e para y nós vamos de raiz de 3x até y igual a 6. E isso daqui é justamente o que a gente estava procurando, tá? Escrever as nossas integrais, tá? Isso é muito importante, que assim, a questão diz escreva, não diz calcule, tá? É só escrever as nossas integrais. Então, gente, muito cuidado com esse tipo de questão. Geralmente elas parecem muito fáceis, mas nos enganam fácil e é muito simples errar isso aqui numa prova e nem perceber, tá? Então tenham bastante organização, tá? Escrevam aqui essas barrinhas aqui de limites de integração, que sempre ajuda a orientar a tua questão, certo? Muito obrigado e até logo. Nos visitem no site www.mesalva.net e também no nosso Facebook e Twitter. Muito obrigado e até logo.